Um jovem potro Mustang selvagem, com apenas alguns dias de vida, estava sozinho, sem o calor e a proteção de sua mãe. A vastidão do deserto se estendia em todas as direções, com suas cores douradas e avermelhadas queimando sob o sol escaldante. O pequeno Mal conseguia manter as pernas trêmulas em pé, suas articulações frágeis, ainda não acostumadas com o peso de seu corpo. Ele nunca havia estado tão longe da segurança de seu rebanho. Nunca se sentiu tão vulnerável. Sua mãe, uma poderosa égua Mustang, havia o deixado escondido entre a grama alta, onde ele poderia se proteger enquanto ela procurava água. Com a experiência de anos, ela sabia que o deserto podia ser traiçoeiro e que ele estaria seguro ali, longe da atenção dos predadores. Mas o que ela não sabia, e nem ele imaginava, era que o deserto, com toda a sua beleza selvagem, também carregava os maiores perigos. A mãe nunca mais voltaria a vê-lo naquele dia. Quando o potro acordou, o silêncio era absoluto. O vento não trazia o cheiro de sua mãe, mas uma brisa fria e ameaçadora. Ele esticou as pernas, ainda frágeis, e começou a procurar por ela. Mas as horas passaram e a mãe não apareceu. O pânico começou a crescer dentro dele. Ele sabia que algo não estava certo. Sua respiração se acelerou e seus pequenos cascos começaram a martelar contra o chão arenoso enquanto ele se afastava da segurança da grama alta e adentrava as planícies áridas, buscando por sua mãe. O sol já estava a pino, queimando sua pele jovem, e o medo se intensificava, aumentando à medida que ele se afastava. Foi então que o som que ele mais temia surgiu, um rosnado gutural e ameaçador. Ele parou abruptamente, com os olhos arregalados de pavor. O vento trouxe consigo o cheiro de algo que ele não conseguia identificar, mas sua mente instintivamente sabia o que significava: predadores. As sombras das árvores ao longe pareciam se mover, e então ele viu os olhos brilhantes. 2 pares de olhos amarelos brilhantes, depois mais, até que ele se viu cercado. Uma matilha de lobos estava ali, circulando-o como fantasmas, seus corpos, ágeis e silenciosos, se movendo com precisão mortal. Eles sabiam que sua caça estava ali e não seriam misericordiosos. Com sua energia diminuída e a sensação de solidão esmagadora, o potro tentou correr, mas suas pernas estavam fracas e mal o sustentavam. Cada movimento parecia um esforço hercúleo. Ele tropeçou na areia quente, seu coração batendo descontroladamente. Os lobos avançaram com calma, cada um calculando a distância entre eles e o filhote indefeso. Quando ele tentou se erguer, o líder da matilha, um enorme lobo cinza com uma cicatriz profunda no rosto, deu o primeiro passo à frente, com seus dentes à mostra, prontos para atacar. Tudo parecia perdido. O potro não tinha forças para lutar, mas naquele momento algo surpreendente aconteceu. O silêncio do deserto foi quebrado por um rugido estrondoso e uma sombra enorme apareceu no topo da colina. O potro olhou sem acreditar no que via. Um garanhão selvagem, maior do que qualquer cavalo que ele já tivera a chance de ver, desceu a colina com a força de uma tempestade. Sua pelagem escura como a noite brilhava sob o sol poente e seus músculos se moviam com uma graça selvagem, um poder primitivo. Seus olhos estavam fixos nos lobos com uma fúria incontrolável. O garanhão avançou a toda velocidade, fazendo a terra tremer sob seus cascos. Com um único golpe devastador de seus cascos, ele derrubou o líder da matilha. O impacto foi brutal, forçando os lobos a recuarem, mas o garanhão não parou. Ele avançou, derrotando os lobos um por um com uma força impiedosa, enquanto o potro, ofegante e em choque, observava tudo com os olhos arregalados. Os lobos, surpreendidos e intimidados pela ferocidade do garanhão, fugiram para as sombras, desaparecendo sem olhar para trás.
O deserto, antes ameaçador, voltou a ser silencioso, exceto pelo som das respirações pesadas do garanhão. Ainda atordoado, o potro olhou para seu salvador sem saber como reagir. Ele havia sido salvo. Mas por quem? E por quê? Era um Mustang selvagem, imponente e indomável. Mas ele não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele havia acabado de testemunhar o impossível. Um garanhão selvagem, um ser tão imenso e imponente, viera em seu socorro de forma quase sobrenatural. O filhote, ofegante e fraco, ainda estava deitado na grama alta, suas pernas tremendo de cansaço. Ele observou o garanhão com uma mistura de medo e admiração. O grande Mustang parecia ser mais uma força da natureza do que um simples cavalo, como se o próprio deserto tivesse dado vida àquele ser. Seus cascos pareciam fazer o chão tremer e seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz, como se soubessem mais sobre o deserto do que qualquer outro ser vivo. O garanhão ficou ali por um momento, observando-o com a cabeça baixa, como se estivesse avaliando o pequeno Mustang, ponderando sobre o que fazer a seguir. Ainda atordoado e sem entender o que acabara de acontecer, o potro lentamente se levantou. Seus cascos estavam pesados, quase impossíveis de mover, mas ele sentiu uma necessidade imensa de ir até aquele garanhão, como se algo em sua essência pedisse para que ele fizesse isso, mas o garanhão não se moveu. Ele ficou ali, imóvel como uma rocha, sem oferecer conforto ou abrigo. Era como se ele fosse uma criatura de outro mundo, uma sombra que havia surgido da vastidão do deserto para resolver uma questão antiga e brutal. O potro, ainda sem entender, deu alguns passos hesitantes na direção do garanhão. Aquelas enormes patas fortes e poderosas que haviam derrubado os lobos estavam agora paradas, como se estivessem aguardando a decisão do pequeno Mustang. O potro se aproximou cautelosamente. Ele sentia o cheiro do garanhão, uma mistura de terra seca, suor e algo mais, algo primitivo que ele nunca havia sentido antes. Era como se o garanhão fosse uma parte do deserto, uma entidade que governava essa terra inóspita. Seus olhos, ainda cheios de confusão, tentavam compreender o que estava acontecendo, o que ele queria, por que o garanhão o havia salvo. Não havia uma resposta imediata. O garanhão apenas olhou para ele, com os olhos profundos e penetrantes. Antes de dar um passo à frente, era o primeiro movimento que o potro havia visto desde que o garanhão o salvara dos lobos. O garanhão não dizia nada, mas seus olhos pareciam transmitir uma mensagem silenciosa, algo como: "Você é forte o suficiente para sobreviver." Mas o potro não estava certo. Ele ainda sentia suas pernas frágeis e sua cabeça girando com tudo o que acontecera. Ele não sabia o que fazer. Não sabia o que isso significava. Ele era apenas um filhote perdido no deserto, sem mãe, sem orientação. O garanhão era uma figura solitária e forte, mas era uma força da natureza. Um ser selvagem que não parecia ter espaço para a fragilidade. Por um momento, o potro pensou em fugir. Pensou em correr, em voltar para o conforto da grama alta onde sua mãe o havia deixado. Mas algo dentro dele, algo profundo e instintivo, o fez parar. Ele olhou para o garanhão que estava agora em pé, firme, aguardando-o. A visão de um animal tão forte e livre, tocou algo dentro dele. Ele sabia que precisava seguir adiante, que precisava sobreviver e que não poderia fazer isso sozinho. O garanhão, embora um ser imenso e aparentemente invencível, também estava sozinho. Finalmente, o potro tomou uma decisão. Ele deu um passo à frente, mais confiante, ainda vacilante, mas determinado a não ser mais uma vítima do deserto. O garanhão observou-o por mais um momento, como se estivesse esperando algo, como se o potro tivesse que provar que era digno de seguir adiante. Mas o potro não hesitou mais. Ele foi até o garanhão,
Deu mais um passo e outro, até que finalmente estava ao lado dele. O garanhão olhou para ele mais uma vez e, em um movimento suave, começou a caminhar. O potro, sem palavras, o seguiu, suas pequenas patas batendo contra o solo, ainda frágeis, mas com um novo propósito. Eles estavam juntos agora, uma estranha dupla, um pequeno Mustang perdido e um garanhão selvagem imponente. O potro sentiu o vento forte em seu rosto enquanto começavam a atravessar o deserto juntos. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa estava clara. Sua jornada havia mudado para sempre. Ao fundo, o sol se punha, tingindo o céu de laranja e roxo. O vento trazia o cheiro da terra seca, mas também algo mais. A promessa de algo novo, algo que o potro ainda não compreendia. Ele agora seguia o garanhão, seu único protetor no deserto. Mas o que ele não sabia era que sua jornada estava apenas começando. À medida que o Fu seguia o garanhão, algo peculiar acontecia. A cada passo que ele dava, o deserto parecia se abrir mais, como se fosse aceito pela vastidão árida que antes o amedrontava. O garanhão não falava, mas seus gestos e movimentos eram claros. Ele era o líder, a força inabalável da natureza, e o Fu, frágil e pequeno, estava aprendendo a confiar nele. No entanto, a relação entre eles ainda estava em desenvolvimento. Havia algo no garanhão, uma energia feroz e selvagem que o Fu não conseguia decifrar completamente. O garanhão seguia sem parar. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio de um vale profundo, onde o terreno parecia cada vez mais traiçoeiro, o Fu percebeu uma presença. Ele levantou a cabeça, seus olhos se arregalando de surpresa. À frente, em uma rocha alta, apareceu uma figura. Era uma égua de pelagem marrom clara, com os olhos atentos. Ela observava o Fu e o garanhão com uma calma desconcertante, como se soubesse que ele a havia visto. O garanhão parou bruscamente e o Fu, que estava mais atrás, seguiu seu movimento. Ele olhou para o grande Mustang, que, embora imponente, parecia agora relaxar, como se algo familiar tivesse mudado em seu comportamento. O Fu não sabia, mas aquela égua fazia parte do rebanho do garanhão. Uma égua experiente, acostumada com o deserto e suas leis implacáveis. Ela era uma guardiã, uma das poucas que haviam sobrevivido às tempestades e à escassez do deserto. Ela, como o garanhão, entendia o equilíbrio da natureza. Este é o Fu? A voz da égua foi suave, mas carregada de autoridade. O Fu, ainda hesitante, olhou para o garanhão, buscando uma resposta, mas o garanhão não falou. Ele apenas fez um movimento com a cabeça, sinalizando que o Fu estava sob sua proteção. O Fu, sem entender completamente, se aproximou lentamente da égua. Ele a observava, tentando captar algo em seus olhos, algo que dissesse que ele não estava mais sozinho. A égua sorriu suavemente, um sorriso que o Fu não conseguia entender, mas que trouxe um pequeno alívio ao seu coração. Ele está fraco, a égua observou, olhando para as patas do Fu, que ainda estavam maltratadas pela longa caminhada. O deserto não perdoa, mas ele aprenderá. O garanhão apenas assentiu, como se a confirmação fosse desnecessária. Ele sabia o que o Fu precisava. E com a presença da égua, o Fu agora sentia que estava em boa companhia, embora uma pequena insegurança ainda o incomodasse. Nos dias seguintes, a égua se tornou um guia para o Fu. Ela o ensinou a reconhecer os sinais do deserto, a distinguir entre as plantas venenosas e as comestíveis, a sentir os ventos e identificar a mudança na pressão atmosférica, um presságio de tempestades. Ela não falava muito, mas suas ações eram precisas e tranquilizadoras. Com ela, o Fu aprendeu a não temer o deserto, mas a respeitá-lo. Ele descobriu que, embora o garanhão fosse seu protetor,
A égua representava algo diferente, uma sabedoria ancestral, uma conexão com o deserto que os mais jovens não podiam compreender. Durante uma manhã tranquila, enquanto a égua guiava o Fô para uma pequena formação rochosa, onde poderiam descansar, o garanhão se afastou para patrulhar a área. O Fô ficou sozinho com a égua e, pela primeira vez, ele falou, sua voz rouca e nervosa. Por que ele me salvou? Eu não entendo. Sou apenas um filhote. Ele não precisa de mim. A égua olhou para o Fô, seus olhos penetrantes como se enxergassem dentro de sua alma. Ele não te salvou por ser apenas um filhote. Ele te salvou porque você carrega algo que ele reconhece, algo selvagem, algo puro. O Fô franziu a testa, confuso. Eu não entendo. Você verá, disse a égua com um sorriso enigmático. Mas saiba que o deserto testa todos, filhote. Ele está te preparando para algo. O garanhão, ele não te escolheu por acaso. Aquelas palavras ecoaram na mente do Fô durante dias. Ele sentia que, enquanto o garanhão o guiava pela imensidão do deserto, ele estava sendo preparado para algo maior, algo além da sua própria compreensão. Nos dias seguintes, o Fô cresceu, não só em força, mas em entendimento. Ele não estava mais perdido. O deserto, embora ainda imenso e traiçoeiro, começou a fazer sentido. E ao lado da égua, com o garanhão como líder, o Fô finalmente entendeu o significado de sobrevivência e força. Mas o que ele ainda não sabia era que o verdadeiro desafio estava por vir. O Fô não estava apenas sendo treinado para sobreviver ao deserto, ele estava sendo treinado para ser parte de algo maior. O que ele não sabia era que o destino, implacável e impiedoso, estava prestes a mudar sua jornada de uma maneira que ele jamais poderia imaginar. Com o tempo, o Fô começou a se acostumar com sua nova realidade. O deserto, antes um lugar de medo e incerteza, tornou-se um terreno familiar e até fascinante. Ele aprendeu a identificar os sinais do clima, as nuances do vento e os murmúrios silenciosos do terreno, como se o próprio deserto sussurrasse segredos antigos. Sua jornada ao lado do garanhão e da égua o moldava, e o Fô se sentia mais forte a cada dia, embora o peso da solidão ainda o assombrasse. Mesmo com a companhia dos outros, havia momentos em que ele se via perdido em pensamentos, sentindo-se pequeno diante da imensidão ao seu redor. Durante uma tarde escaldante, quando o sol estava no ponto mais alto, a égua os guiou até uma área remota do deserto, onde a terra era seca e rachada, coberta por uma poeira fina que parecia se elevar com cada passo. O Fô sentiu uma estranha tensão no ar, um cheiro diferente. No vento, a égua parou de repente e olhou para o horizonte, seus olhos atentos e focados. O garanhão, sempre em alerta, também parou, suas orelhas se mexendo levemente, sinal de que algo não estava certo. O Fô seguiu o olhar da égua e viu algo que não conseguia identificar à distância. Uma grande formação rochosa erguia-se. No horizonte, uma massa escura que se destacava contra o céu claro. O ar parecia mais quente ali, e uma sensação estranha percorreu a espinha do Fô. Ele não conseguia explicar, mas algo naquelas rochas o fazia se sentir desconfortável, como se estivesse sendo observado. A égua virou-se para ele e disse, com a voz grave e baixa, há algo lá, algo que não pertence ao deserto. O Fô a olhou confuso. O que é isso? A égua hesitou por um momento, como se estivesse ponderando a melhor forma de responder. Não sabemos, mas quando o deserto sente a presença de algo estranho, ele reage. E nós precisamos estar preparados. O Fô sentiu um arrepio. Ele não sabia o que isso significava, mas estava começando a entender que, apesar de estar aprendendo a sobreviver ao deserto, havia forças em jogo que iam além de sua compreensão. O garanhão, que até então sempre mostrara confiança e força, agora parecia cauteloso.
seus olhos fixos na formação rochosa à distância. O Fo começou a se perguntar o que mais existia no deserto além das tempestades e dos predadores, que já conhecia. A sensação de estranheza aumentou quando, naquela noite, o vento trouxe uma tempestade repentina, um redemoinho de areia que parecia surgir do nada, cobrindo o céu e tornando tudo ao redor opaco e confuso. O Fo sentiu o chão tremer levemente sob seus cascos, como se o deserto estivesse vivo, reagindo a algo que ele não podia ver. A égua os conduziu para um abrigo improvisado, uma caverna de rochas escurecidas que os protegeria da areia que agora tomava o ambiente. Na noite silenciosa, enquanto o vento rugia e a tempestade se intensificava, o Fo não conseguia dormir. Ele olhou para o garanhão, que estava mais alerta do que nunca. Seus olhos estavam fixos na entrada da caverna, como se estivesse esperando por algo. O Fo, incomodado, se aproximou. "Você está esperando por algo?" perguntou a voz baixa e hesitante. O garanhão não respondeu imediatamente. Ele olhou para o Fo com uma expressão que o filhote não conseguia entender. Então, finalmente ele falou, sua voz grave e carregada de mistério. "O deserto nos ensina a ser pacientes, mas também nos ensina a reconhecer quando algo está prestes a mudar. Quando a terra sente um perigo, tudo no deserto sente." O Fo sentiu um calafrio passar pela espinha. Ele sempre soubera que o deserto era um lugar perigoso, mas nunca imaginara que existiam forças além das tempestades e dos predadores, forças que não podiam ser vistas, mas apenas sentidas. Ele olhou para o garanhão, que estava agora mais silencioso, seu corpo tenso, como se estivesse aguardando um sinal. O garanhão finalmente se levantou, caminhando até a entrada da caverna e olhando para a tempestade de areia. Ele parou, como se estivesse ouvindo algo que o Fo não conseguia perceber. "O que você está ouvindo?" o Fo perguntou com a voz trêmula. "O vento", respondeu o garanhão, sua voz carregada de sabedoria. "Ele está nos avisando. Algo está se aproximando." O Fo não entendeu, mas algo no comportamento do garanhão o fez sentir que aquela tempestade era diferente de todas as outras que ele já havia experimentado. Não era apenas o vento ou a areia. Havia algo mais, algo antigo e profundo que o deserto guardava. Ele não sabia o que era, mas sabia que, de algum modo, sua jornada estava prestes a mudar de direção. A noite passou lentamente, a tempestade finalmente se dissipando com o amanhecer. Quando o sol surgiu, o Fo sentiu uma tensão palpável no ar. A sensação de que algo estava prestes a acontecer parecia crescer a cada passo que davam. Quando o garanhão e a égua começaram a caminhar mais rápido, o Fo os seguiu, mais apreensivo do que nunca. Ele sentia que, mais do que nunca, precisava estar preparado para o que estava por vir. Enquanto caminhavam, a paisagem começou a mudar lentamente. O deserto, antes seco e vasto, começou a se transformar em algo mais sombrio e misterioso. O Fo sentia que estava se aproximando de algo grande, algo que mudaria o curso de sua jornada. O garanhão, com sua sabedoria silenciosa, liderava o caminho. Mas o Fo sabia que, por mais que tivesse aprendido a sobreviver ao deserto, ainda estava longe de compreender o verdadeiro mistério que o aguardava. O que o Fo não sabia era que as respostas estavam mais próximas do que imaginava. E quando o mistério finalmente fosse desvendado, ele não seria mais o mesmo Mustang. Com o passar dos dias, a jornada do Fo ao lado do garanhão e da égua o levou a um lugar onde a verdade sobre ele mesmo começou a emergir, mais forte e mais clara. O deserto imenso e desolado não era apenas um lugar de sobrevivência, mas um campo de aprendizado intenso. O Fo havia começado a compreender que, para ser forte como o garanhão e como sua nova companheira,
Ele teria que enfrentar não só os perigos do mundo exterior, mas também os demônios internos de sua própria insegurança e medo. A cada desafio, o Fu crescia um pouco mais. Cada passo vacilante, cada tropeço, cada falha se tornavam lições. Quando o grupo atravessava o deserto escaldante, o Fu lutava contra o cansaço de suas pernas, a dor das pedras afiadas sob seus cascos. Mas o Garanhão o encorajava, mantendo um ritmo constante e firme, sem jamais olhar para trás. Ele nunca dizia nada, mas o Fó podia sentir o comando em seus passos, em sua postura, no modo como o Garanhão enfrentava os obstáculos com uma confiança inabalável. Durante uma travessia particularmente difícil, onde a areia parecia engolir cada passo, o Fó, já exausto, sentiu suas forças falharem. Ele tropeçou, suas pernas mal resistindo ao peso de seu corpo, e caiu na areia quente. O Garanhão e a égua não pararam. Continuaram seguindo em frente sem olhar para trás. O Fu, com os olhos fechados, sentiu o calor do sol queimando sua pele e a areia fina entrando em seus cascos. Por um momento pensou em desistir. A solidão e o medo tomaram conta de sua mente. Foi então que a égua, que o havia observado o tempo todo, parou. Ela olhou para ele por um momento. E algo em seus olhos parecia transmitir uma calma silenciosa, mas firme. Sem palavras, ela se aproximou e tocou suavemente o Fu com o focinho, incentivando-o a se levantar. Você tem dentro de si mais força do que imagina, ela disse, a voz suave, mas com uma autoridade que o Fu nunca ouvira antes. O Fu levantou-se, sentindo a dor em seus músculos, mas ao olhar nos olhos da égua, algo mudou dentro dele. Ele não era mais aquele filhote perdido e sabia disso. Ele era um Mustang, e os Mustangs não desistem. Ele respirou fundo, sentindo a energia da natureza ao seu redor, a força do vento que passava por suas orelhas e a terra quente sob seus cascos. Ele se levantou e, dessa vez, com uma determinação silenciosa, seguiu a égua e o Garanhão. Mas as dificuldades não terminaram. A caminhada no deserto foi dura, implacável. As tempestades de areia tornaram-se frequentes e ferozes, tornando quase impossível distinguir a direção certa. Mas em vez de se perder em desespero, o Fu aprendeu a confiar nos sinais da natureza. Ele percebeu que, como o Garanhão, ele também precisava ser resiliente, não se deixando consumir pelo medo. Cada tormenta trazia uma lição e cada movimento do vento era uma mensagem. O Fu começou a perceber que, apesar de sua juventude, ele tinha algo dentro de si que o tornava mais forte a cada dia. Em uma noite particularmente silenciosa, quando as estrelas brilhavam intensamente no céu, o Fu se afastou um pouco do grupo. Ele queria estar sozinho para processar tudo o que estava acontecendo. Ele estava mudando. Mas o que exatamente estava se transformando dentro dele? Ele não sabia. Tudo o que sabia era que o deserto o estava moldando e que ele não poderia mais voltar para quem era antes. Ele olhou para o horizonte, as sombras das montanhas se estendendo à sua frente e sentiu algo profundo crescer dentro de seu peito. Ele não estava mais com medo, ele estava começando a entender, mas sua jornada de autodescoberta estava longe de terminar. O Fu não sabia, mas em breve ele seria desafiado de uma maneira que testaria toda a sua transformação. Ele ainda tinha muito a aprender e a maior lição estava por vir. Na manhã seguinte, o Garanhão, sempre em silêncio, olhou para o Fu com seus olhos profundos e observadores. Havia algo diferente naquele olhar, uma avaliação silenciosa. O Fu sentiu então que a próxima fase de sua jornada estava prestes a começar, mas antes de qualquer coisa, ele precisava enfrentar o maior desafio de todos. O mais difícil de todos, confiar em si mesmo. Até então, ele havia seguido o Garanhão e a égua, mas agora ele precisaria se tornar o líder de sua própria jornada.
O que o Fo não sabia era que o deserto, com toda a sua beleza e brutalidade, o estava preparando para um futuro incerto, onde a verdadeira força viria não da sobrevivência, mas da coragem de enfrentar o desconhecido. Ele estava começando a entender que, em sua transformação, o maior inimigo não era o deserto ou os predadores, mas sua própria dúvida interior. O Fu sentiu que o ar estava diferente naquela manhã. Algo estava prestes a acontecer. Algo que ele não podia controlar, mas que sentia profundamente em cada fibra de seu ser. A jornada até ali havia sido longa e difícil. E com cada passo, o Fu se tornava mais forte, mais confiante. Ele olhou para o garanhão, que caminhava na frente, como sempre, com um passo firme e decidido. Ele sabia que o futuro ainda trazia mais desafios, mas pela primeira vez, o Fu não sentia mais medo. Ele sabia que estava pronto. O deserto à sua volta parecia ter mudado também. Aquelas dunas e planícies, que antes pareciam infinitas e ameaçadoras, agora estavam mais familiares. O vento, que antes trazia um presságio de perigo,